Olá, muito boa noite, pessoal. Estamos de novo juntos para conversar sobre saúde mental, emocional, sobre alta performance, sobre realização, sobre sucesso, sobre satisfação com a vida. Hoje, abordando as constelações familiares, que é um método, né, terapêutico que auxilia no processo de ganho de saúde, no processo de ganho de liberação, digamos assim, para que as coisas deem certo. Muito boa noite. Edna, boa noite. Leal, Deuslene, boa noite, Amanda, Tatiana. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nós estamos transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Face. Então, às vezes eu vou fazer algum comentário, eu vou ler algum comentário que não está na barra de rolagem de vocês. Se tiver alguma dificuldade de conexão pelo Face ou pelo Instagram, tenta a outra opção, ok? Então vamos começar do começo. Quem é que ensina o João de Barro, aquele passarinho, a fazer aquela casinha toda bonitinha, toda cheia de detalhes? Quem que ensina? São os instintos, correto? Os instintos, eles são transmitidos dentro de uma mesma espécie e também dentro de uma mesma família da mesma espécie, através das gerações. Então, esse instinto, ele foi adquirido por esse animal, que o filhote recebe isso. Esse instinto, ele poderia ser transmitido pelos genes, ou seja, pelas sequências de nucleotídeos, uma substância química que guarda uma informação. Porém, matematicamente, os genes de um pássaro, ou do próprio ser humano, eles não têm uma quantidade de sequências que caberia uma informação tão complexa. A quantidade de informação do ser biológico, ela já não cabe nos genes, entende? Então, o cientista inglês Rupert Sheldrake, ele estudou os instintos nos animais e descobriu a presença de um campo de informação que ele chamou de informação de campo morfogenético. Olá, boa noite, Ivonete. Boa noite, Renata. Olá, Érica Pimenta, Genilza, muito boa noite a todos. Bom demais ter vocês conosco novamente. Que legal. Entrou aqui também o meu irmão Rodrigo Unter. Obrigado, irmãozão. Sou seu ídolo também, meu bem. Sou seu fã também. Meu irmão é ginecologista, obstetra, lá em Belo Horizonte. De sucesso também, né, Rô? Que bom demais. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando agora. O assunto hoje é constelação familiar. Então, eu estava explicando de como é que acontece esse processo de transmissão de informação entre uma pessoa e outra, dentro de um sistema familiar. Então, o Rupert Sheldrake, que é um cientista britânico, ele estudou o comportamento dos animais e chegou à conclusão que toda aquela complexidade de comportamentos não poderiam estar guardados dentro dos genes, por uma questão simples de que o gene tem uma quantidade limitada de informação que cabe. Então ele estabeleceu a presença de um campo chamado campo morfogenético,
Esse campo morfogenético, ele é como se fosse, como é, um arquivo em nuvem. Olá, Daiane Godinho, nossa colega psicóloga, seja bem-vinda. Vivi Delgado, sejam todos muito bem-vindos. Coach psicanalista, legal, seja bem-vinda. Boa noite para você também. E eu estou explicando aqui em relação à base da constelação familiar. A constelação familiar, ela se baseia na presença de um campo de informação. Esse campo de informação foi estudado por um biólogo e foi chamado de Rupert Sheldrake. Aliás, foi chamado de campo morfogenético. O biólogo Rupert Sheldrake. E esse campo de informação, chamado campo morfogenético, Vivi Delgado, é como se fosse um arquivo em nuvem. Eu tenho uma experiência X aqui, agora, e essa experiência minha, ela é gravada nesse campo de informação, nesse campo chamado campo morfogenético. E um sucessor, ou seja, um filho, um neto, um bisneto meu, ele pode ter acesso a essa experiência, a essa informação, esse modo de perceber a vida. E ele pode se identificar com essa informação e tomar para si como se fosse uma realidade própria. Por exemplo, para não ficar muito complicado, para eu explicar de forma prática, e nós já fizemos uma live sobre constelação anteriormente, e eu entrei muito na teoria, e hoje a gente vai falar muito da prática, de como que isso pode auxiliar realmente a pessoa no seu dia a dia, a pessoa na realização do seu sucesso. Então, vou descrever aqui um acontecimento, uma constelação que foi realizada, porque a constelação familiar é um procedimento terapêutico. E a constelação familiar, ela trata os mais variados tipos de problema. E foi trazido num dos cursos de constelação que eu fiz a seguinte queixa. Olha, eu era uma mulher que ela já tinha noivado várias vezes, né? Ela estava no quinto noivado, né? Que ela tinha terminado. Ela namorava, tudo bem, as coisas corriam bem, e de uma forma que, quando ela noivava e marcava a data do casamento, ela era acometida por sensações de pânico, de medo, de angústia. E ela não conseguia, e essa sensação de medo só se aliviava na hora que ela terminava o relacionamento. Isso. E o que a constelação mostrou? Então, mostrou que ela tinha uma identificação com uma avó materna que tinha tido um casamento extremamente perturbado, onde ela sofreu demais nesse casamento, onde o marido era extremamente rígido, ríspido, autoritário, violento, agressivo, ela vivia praticamente em cárcere, essa avó. Então, essa avó nutriu em si a informação de que casamento é um desastre, casamento é perdição, casamento é uma fonte de sofrimento. E essa cliente que chegou para constelar com essa questão, ela, sabendo, na hora que a informação vem à superfície, ela pôde, enfim, fazer a escolha. Ou seja, a gente coloca uma pessoa para representar a avó, pela qual ela estava identificada, ela estava tomando para si aquela experiência da avó, que era uma experiência trágica em relação ao casamento. E aí ela tinha pavor de casar, como se ela fosse sofrer as mesmas coisas. E quando, no procedimento de constelação, ela teve oportunidade de falar para uma pessoa que estava representando a avó dela, ou seja, essa pessoa que estava representando a avó dela tinha todas as sensações que a avó dela teve. Quando a pessoa, no campo de constelação familiar, ela representa alguém, ela
acaba absorvendo intuitivamente a informação que aquela pessoa manifestava. E aquela representante, ela vinha ali, representante da avó dela, sentindo uma mágoa muito grande, uma dor muito grande, um pavor em relação ao esposo. E ela teve oportunidade ali daquele momento dela olhar para a avó dela, entre aspas, que não era a avó dela já tinha morrido, era uma pessoa que estava representando a avó dela, essa pessoa conectada com o campo de informação da avó dela, que foi uma experiência, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com espírito, tem a ver com uma informação de vivência, como se fosse um arquivo. Esse representante entra em contato com esse arquivo e manifesta aqueles sentimentos. Então, essa cliente que trouxe essa questão, ela teve a oportunidade de falar para a avó dela, olha, minha avó, é muito pesado para mim carregar essa percepção, carregar essa noção. Eu escolho representar a senhora não com o medo do casamento. Agora que eu percebo o que estava me bloqueando, eu escolho representar a senhora em um belo casamento, em uma bela família, onde haja harmonia, onde haja muitos filhos, onde haja alegria. Ou seja, a constelação familiar, ela justamente trata, na hora que ela traz à superfície, uma informação que era oculta, uma informação que ocultamente trazia sintomas, trazia, digamos assim, impedimentos, sofrimentos, ok? Então, eu descrevi uma constelação. E a partir desse momento, ela teve a oportunidade de ter um novo relacionamento. E, na verdade, eu não lembro se ela teve depois um novo relacionamento ou se ela voltou com um noivado anterior, mas só sei que 5 meses depois, ela estava casada e muito bem, obrigado. Ou seja, aquele pânico que ela tinha do casamento, ela não sustentava mais. Ok? Então, isso é um exemplo de como que na prática funciona realmente a constelação familiar. Boa noite, Ivani, Cláudia, Patrícia, Lourdes Dourado, Vanessa Lousada. Boa noite a todos vocês aí. André Silva. Oi, doutor, te admiro muito. Obrigado, André. E Sueli Estopa Vieira, minha mãezinha. Obrigado, mãezinha, pela vida, pela participação. E Julie Cigarini, seja bem-vinda, minha esposa. Maria Ottoni, Silvia, sejam todos muito bem-vindos. E aqui tem uma pergunta aqui que a Maria Ottoni está fazendo. Um representante pode colocar o seu sentimento que não seja verdadeiros? Isso pode acontecer, Maria Ottoni, mas isso é geralmente percebido pelo constelador. O constelador, e eu sou constelador, estamos trabalhando com constelação já há algum tempo, o constelador ele tem a capacidade de perceber o campo que o representante percebe. E tem a capacidade, a sensibilidade, de perceber se ele não está centrado. A gente chama de estar centrado, é a pessoa realmente conseguir entrar em contato com o que ele representa. Então, obrigado, Maria Ottoni. Boa noite, meu bem. Juliana Cigarini, minha esposa. Tá lá na casa da minha sogra com as crianças. Semana passada as criançadas ficaram fazendo bagunça aqui enquanto a gente estava em live, em transmissão ao vivo. Então eu vou contar um outro exemplo de como que a constelação ajudou. Porque como a constelação leva em consideração e trabalha com um campo quântico de realidade, ou seja, um campo atemporal, um campo que leva em consideração toda a nossa linha de existência e toda a linha de existência dos nossos antepassados, então às vezes fica muito abstrato de eu ficar explicando teoria. Eu vou explicar um novo exemplo para que vocês entendam melhor.
uma cliente, em um dos nossos grupos de constelação, trouxe a seguinte questão. Ela é nutricionista e tinha vários projetos dentro da nutrição, projetos onde ela trabalhava com a nutrição industrial, e toda vez que ela ia com aquele projeto, ela se bloqueava. Chegava um determinado momento em que a coisa parecia que ia dar certo, ela sentia que não era por ali, dava uma agonia danada, ela abandonava o projeto e seguia para um outro projeto. E, dessa forma, ela já tinha passado os 4 projetos já, e ela estava no 5º e trouxe essa questão. Né? O que é que estava impedindo ela de manter e realizar o seu projeto na área de nutrição, na área industrial da nutrição, ou seja, na produção de alimentos, né? Não é na área clínica, que é na área clínica é a área onde ela vai conversar com as pessoas, prescrever dieta. A nutrição também trabalha na área industrial, na produção de alimentos. E aí, colocamos para representar, alguém para representar a cliente e alguém para representar o impedimento. E, dessa forma, o que a constelação acabou mostrando? Mostrou que o impedimento que impedia ela de se manter era uma postura de superioridade que ela sustentava diante do seu pai. E eu perguntei para ela, como que é com seu pai? Né? Como que você se sente? Como que é a relação de vocês? Nossa relação é maravilhosa, tudo sempre certo, eu concordo tudo com ele e tal. Porque, o que acontece? Nós temos conteúdos conscientes e conteúdos inconscientes. Então, na consciência, ninguém se permite mesmo contrariar ou ter raiva do pai, ninguém não, a maioria de nós. Mas ela nutria uma postura de superioridade. Por quê? Porque o pai dela não tinha tido um bom desempenho financeiro na vida, não tinha tido um grande sucesso na vida, e o pai dela queria que ela trabalhasse na área clínica, pelo próprio pai ter um problema clínico, de saúde, diabetes, hipertensão. Então ele teve contato com nutricionistas da área clínica e queria que a filha dele trabalhasse na área clínica. E aí, quando a gente colocou o representante para ela, para a cliente, e para o pai dela, a representante dela levantava o nariz lá em cima e olhava para o pai dela como se fosse, nossa, esse aí não sabe nada. Nossa, o que esse cara quer me ensinar o quê? Ou seja, a representante dela mesma, eu não coloquei ela dentro do campo, eu coloquei um representante para ela, capta do campo o que ela sustenta de postura íntima e manifesta. E aí, o que realmente a impedia? Era justamente uma desordem de hierarquia. As ordens do amor, e que o Bert Hellinger, criador das constelações, demonstrou, são 3. É a ordem da hierarquia, a ordem do pertencimento e a ordem do equilíbrio na relação de troca. Então, a ordem da hierarquia fala que quem veio primeiro em um sistema tem uma superioridade, digamos assim, em relação aos que vieram depois. Tem uma precedência, tem uma importância maior. Por quê? Porque se ele veio primeiro num sistema, ele doou mais a esse sistema. E quem veio depois acabou pegando já muita coisa pronta. Então, quem veio primeiro tem mais mérito e merece uma situação de superioridade. Quando se trata de pai e mãe, essa lei de hierarquia, ela tem um impacto muito poderoso na vida da pessoa. Então, a simples postura de superioridade que ela tinha em relação à opinião do seu pai, à própria história de vida profissional do seu pai, achando assim, eu faço melhor que ele, eu posso fazer melhor que ele, eu sou melhor que ele. A sensação que ela tinha era de superioridade em relação ao pai. Essa simples postura de prepotência
diante de quem criou ela, de quem deu vida a ela, fazia com que ela ficasse bloqueada em suas realizações. E quando ela ia ter o sucesso, quando ela ia ter o reconhecimento, ela mesma não se permitia. E se ela mesma não se bloqueasse, por um motivo que ela mesma não entendia, algo também aconteceria que impediria o sucesso dela. Então, a gente parte do princípio que todo sucesso de uma pessoa vem da sua conexão com a sua origem, que é pai e mãe. Entende? E aí, o que foi o que realmente tratou ela? O que realmente liberou ela para conseguir trabalhar e ter sucesso? Algumas falas que, na verdade, descrevem uma postura que tem que ser íntima, não basta só falar, tem que mudar dentro do coraçãozinho o que ela sente. As seguintes falas, eu coloquei a representante e ela, para falar para o representante do pai dela. Meu pai, eu vejo a sua grandeza. Meu pai, eu concordo que o senhor queira que eu trabalhe na área clínica. Meu pai, eu concordo e agradeço pela vida que o senhor me deu. Eu vejo agora o senhor como um ser muito maior do que eu, como realmente é. Por favor, me abençoe em minhas opções. Olhe para mim e me permita ser uma boa nutricionista na área industrial. Olha como tudo muda. Ou seja, a partir daquele momento, ela reconheceu a grandeza do próprio pai. Ou seja, ela colocou o pai dela no lugar de pai, que é um lugar superior. E ela se colocou no lugar de filha, que é um lugar inferior ao do pai. Entende? O fluxo de vida, ele vem dos antepassados para os pais, para os filhos. É um fluxo de transmissão de vida. A partir dessa mudança de postura dela, eu tinha colocado no campo também para representar, sabe quem? O sucesso. Olha como a constelação familiar trabalha com o campo de informação e, teoricamente, eu posso pôr qualquer questão ali dentro. Não é só uma questão de depressão, ou de ansiedade, ou de dor no estômago, ou de dificuldade para casar, ou de dificuldade financeira. Tudo isso é tratado em constelação familiar. Então eu pus para representar ali o sucesso. E enquanto ela estava naquela postura arrogante diante do seu pai, o sucesso ficava longe da representante dela. O sucesso se afastava. O sucesso tinha uma conexão com o pai dela, ou seja, a pessoa que estava ali representando o sucesso tinha percepções intuitivas semelhantes ao que o representante do pai dela também tinha. Qual que era a percepção? A princípio, nossa, essa menina é prepotente demais. Nossa, essa menina, ela não me respeita. Ou seja, o próprio pai percebe-se desrespeitado. Entende? E o sucesso tinha essa conexão. A partir do momento que ela foi mudando a postura dela diante do próprio pai, colocando ele no seu lugar de grandeza, ela pôde se colocar no lugar de filha. E aí o que acontece? Isso não foi quando ela falou pela primeira vez, não. Olha bem, eu falei, olha, reconheça a grandeza do seu pai. Não foi na hora que ela falou, não. Foi na hora que ela realmente sentiu. Na hora que a gente foi repetindo aquilo, e eu fui induzindo ela a se perceber que aquelas palavras estavam saindo muito da boca para fora. Era impressionante. Como que na hora que eu falava, olha, diga ao seu pai, eu reconheço a sua grandeza. Ela olhava até para cima, assim. Ó. Ou seja, fazia uma cara ruim, entendeu? De quem não reconhecia a princípio. Até esse momento, o sucesso estava, a representante do sucesso estava no campo, afastado dela. A partir do momento em que ela sentiu o quanto ela necessita do pai, ou seja, metade dela é o próprio pai. Se ela nega o pai, ela nega metade dela. No campo quântico, a gente não considera a temporalidade. A gente considera o absoluto. Então, mesmo que o pai e a mãe tenha sido responsável pela vida dela no passado,
esse passado é vivo e atuante no eu do agora. E aí, a partir do momento em que ela colocou-se numa postura de filha, ela conseguiu, enfim, mudar a sua postura, né? Pelo menos um passo ela deu, isso é um processo contínuo. E a partir do momento em que ela se postou numa humildade, ela pôde, enfim, aí o que aconteceu? A pessoa que estava representando o sucesso veio se aproximando dela. Ou seja, o sucesso e a realização, o projeto sendo realizado, ele só se aproximou dela a partir do momento em que ela mudou a sua postura íntima. Tá? Então, dá para ter uma noção como que funciona esse processo aí. Constelar é transformador. Quem não teve a experiência ainda, pode e deve. Boa noite, galera. Me empolguei falando aqui e nem conversei muito com vocês. Vamos ver as dúvidas aí. Boa noite, Ana Cristina, minha cunhada querida. Boa noite, Henrique Lopes, Marilene. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Maria Consuelo. Acompanhando de Brasília. Um abração para a galera de Brasília. Maria Consuelo, muito obrigado. Para quem está chegando agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Face e pelo Instagram, tá? Então pode ter algum comentário que eu vou ler aqui que não está na sua mídia. Mas são todos para explicar, para elucidar. Queiroz Bela, seja bem-vinda, Queiroz. Duarte, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Aí o que acontece? Então, para que vocês consigam entender um pouco melhor como que funciona a constelação, porque, gente, quando eu entrei em contato pela primeira vez com a constelação familiar, eu pensei comigo, gente, mas o que tem a ver meu pai comigo? Meu pai já me deu a vida, já fui, né? Eu já estou aqui, né? O que tem a ver uma história de vida da minha avó, do meu bisavó, do meu tataravó? O que tem a ver com a minha vida? O que isso vai estar me impedindo ou me liberando? Entende? Dentro de um raciocínio lógico não teria nada a ver. Mas dentro de um raciocínio lógico, um raciocínio lógico analógico, mas dentro de um raciocínio quântico, é mais ou menos isso aqui. Nós nos percebemos como um ponto andando numa trajetória do tempo. Vocês conseguem perceber isso? Então, eu estou aqui no presente, e eu tenho o meu passado, e eu tenho o meu futuro. Correto? O que acontece é que nós não somos um ponto andando na trajetória do tempo. Se a gente tira da jogada o tempo, nós somos a própria trajetória. Então, o momento do meu nascimento, a minha gestação, a minha concepção, a minha criação, está dentro da minha linha temporal. E é tão vivo e atuante em mim quanto agora. Toda a história de vida dos meus familiares, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, são vivas e atuantes dentro de mim. Quando eu tenho uma postura de negação ou revolta, eu perco base. É mais ou menos assim. É como se fosse uma pilha de objetos, né? Uma pilha de objetos, onde a gente vai colocando um em cima do outro. Os nossos avós vieram primeiro, aí sobre eles, criado, meus pais, aí em cima eu. Se eu olho para trás, pela minha base, para aquilo que está embaixo de mim, que está me sustentando, se eu olho e nego, ou seja, isso que está aqui embaixo de mim não presta. O que acontece? E quero tirar isso de baixo de mim, negar. O que acontece? Eu perco base, ou seja, eu fico instável, eu não consigo sucesso, eu não consigo um lugar, digamos assim, de realização. Rob0712, seja bem-vindo, Rob. Ele está perguntando aqui, isso exige um longo acompanhamento? Não, Rob. O que acontece? A maioria das terapias convencionais, elas acompanham a pessoa uma vez por semana, durante sessões de 1 hora, durante meses, anos, ok? A constelação familiar, o resultado dela, ela vem da mudança da postura íntima da pessoa, que acontece principalmente quando
ela faz uma constelação e é proposta a mudança de postura íntima. Se ela muda a postura, o caminho se abre, não precisa fazer duas constelações, não precisa fazer três, não precisa fazer mais nenhuma. A gente não precisa ficar constelando a mesma questão mais de uma vez, de forma alguma. Por quê? Porque se eu constelo a questão uma vez, a informação aparece. Essa informação tem que ser usada. Se não é usada, o problema continua. Se a postura da pessoa não muda, o problema continua. Mas, se constelar a mesma questão daqui a pouco, vai dar a mesma coisa. Então, a gente não precisa ficar olhando para a mesma coisa várias vezes. A pessoa pode vir numa outra constelação, constelar novamente, uma outra questão. O que é muito natural. Uma outra questão de dificuldades, de impedimentos. Ok? Então, a terapia por constelação familiar não é uma coisa muito prolongada, não. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês a minha camisa. Minha camisa do Janeiro Branco. Ganhei hoje da psicóloga Ludmila Ventroli. E teremos dia 31, os conselhos de psicologia iniciaram a campanha Janeiro Branco, que é uma campanha de promoção da saúde mental, e 31 de janeiro vai ter uma reunião, uma palestra de encerramento com o criador da campanha, que é o doutor psicólogo Leonardo Abraão. E vai ser muito interessante. Quem puder, participe, ok? Vamos ver mais os questionamentos. Janine Fraga. No caso de local coletivo, essa precedência também funciona? Como assim lugar coletivo, Janine? Seria um lugar de trabalho, digamos assim? Se for, sim. Então, o princípio da hierarquia, gente, a constelação familiar, na verdade, é a constelação sistêmica, que estuda os sistemas através dessas inter-relações, dessas interdependências. Ela pode ser familiar quando a gente trata as interdependências dentro do sistema familiar. Mas os outros sistemas, uma empresa é um sistema, uma instituição religiosa é um sistema, uma instituição de caridade é um sistema, né? Uma loja é um sistema. Então, essa precedência, essa hierarquia também funciona, também acontece dentro de uma empresa. Ora, quem chegou depois da empresa pega o bonde andando, pega muita coisa já pronta. Então, ele tem que olhar para os que estavam antes e reconhecer o valor deles, reconhecer a importância deles, né? E, de certa forma, entre aspas, pedir bênção, digamos assim. Então, é muito comum, quando a gente vai tratar dentro das constelações organizacionais, onde a gente bota em pauta a questão das ordens dentro de uma empresa, é muito comum acontecer o quê? Chega um gestor novo, né, com a melhor informação, com a melhor formação no exterior, em administração, em recursos humanos, com um gabarito muito alto de estudo, e entra dentro da empresa. E se coloca numa postura extremamente prepotente a tudo que já foi feito na empresa. Falando, não, está tudo errado isso, vamos mudar tudo, vocês são muito atrasados, eu que sei. Mas aí o que acontece? Aí, o que essa pessoa faz na empresa não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque houve uma desordem de hierarquia. Ele não respeitou quem veio primeiro dentro daquela empresa. Então, um gestor novo numa empresa, ele pode sim mudar muita coisa, e é a função dele mudar muita coisa para melhor. Mas ele tem que nutrir uma postura de respeito e gratidão para quem está ali naquela empresa até aquele momento. Respeito e gratidão para quem criou a empresa. Respeito, gratidão e observação para o objetivo que a empresa foi criada. Ok? Então vamos ver umas duvidazinhas aqui. Doutor, você faz constelação velada? O que você acha? Sim, Maria Otone. A constelação velada é quando a gente, como constelador, não fala o que está representando, o que
quem está representando. Então eu coloco no campo uma pessoa para representar, eu não falo para ninguém o que ele está representando. E coloco uma outra pessoa para representar uma outra coisa, eu não falo para ninguém o que ela está representando. E aí, de acordo com a dinâmica ali, a gente tem as nossas conclusões e no final a gente fala o que representa o que. Né? É muito produtiva. É muito produtiva esse tipo de constelação. E existem movimentos menores de constelação que a gente usa muito dessa forma velada. Olha que interessante. Num dos nossos encontros de constelação familiar, eu fiz uma dinâmica que era o seguinte. Então, nós acessamos os campos. Então, eu dividi a sala de constelação em 2 lados. Coloquei uma linha no meio. E aí, eu não falei para ninguém o que cada lado representava. E falei, olha, pessoal, se dividam aí nesses 2 lados. Cada um escolhe o seu lado. Vai para um lado, vê como você se você se sente bem. Vai para o outro, vê se se sente melhor do outro lado. Pode ir e voltar várias vezes. E escolha aonde você vai se sentir melhor. E aí a turma ficou mais ou menos dividida no meio, para um lado e para o outro. E aí, isso é um movimento velado. Eu não falei para ninguém o que cada lado representava. E depois eu expliquei o que é. Um dos lados representa o sucesso. O outro lado da sala representa o fracasso. Então, o que acontece? Mesmo quem sofre o fracasso, ele faz isso de forma voluntária. É escolha através de amor, através de um amor adoecido, através de uma identificação adoecida, uma identificação, digamos assim, pueril, infantil, diante de acontecimentos do passado. Então, nós entendemos que 5% dos nossos sentimentos, né, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, vem de conteúdos conscientes, onde eu raciocino e determino. 95% de tudo que eu faço, que eu sinto, e de tudo que me acontece, que foi tudo gerado na minha mente, inclusive o meu destino, 95% disso foi gerado por conteúdos inconscientes, por conteúdos sistêmicos, por conteúdos familiares, por conteúdos de traumas de infância, por conteúdos de trauma de nascimento, trauma de gestação. Ou seja, a pessoa, por exemplo, passou um medo muito grande na gestação. Né? Uma situação de queda, um acidente da mãe, enquanto ela estava gestante. Né? Quase morreu. Aquilo gera na pessoa, muitas vezes na vida adulta, um impedimento. O quê? Aquela informação de medo faz com que ela não consiga ter coragem de enfrentar as situações da vida. Desenvolve ansiedade, desenvolve pânico, desenvolve toque. Né? E aí, quando a gente volta atrás lá naquela informação e reconfigura ela, olha como o passado está presente e atuante no eu do hoje. E olha como o passado, ele está presente e atuante no eu do hoje, mas ele pode também ser modificado para mim. Não o passado como um todo, mas para mim, a percepção que eu tenho dele. Então eu volto lá naquele momento traumático, reconfiguro isso, e eu deixo de ter ansiedade, deixo de ter pânico, por exemplo. Ok? Então, mesmo os impedimentos, mesmo os fracassos, eles são voluntários, porém inconscientemente. Eles não são voluntários conscientemente. Ninguém quer sofrer racionalmente, mas sofre muitas vezes por amor, por identificação. Entende? Então vamos lá para as dúvidas, meu povo maravilhoso. Vanessa Lousada, seja bem-vinda. Eu tenho fibromialgia e sinto dores 24 horas. Você acha que uma constelação me ajudaria nas dores, no emocional? Muito, viu, Vanessa? Ajuda muito. Olá, boa noite, Flávia Moreno. Seja bem-vinda. Boa noite, Marilene. Flávia Moreno está perguntando. Depressão e transtorno de ansiedade podem ser resolvidos com constelação? Podem ser. Sim, viu, Flávia?
A depressão e a ansiedade, até é legal a gente comentar a esse respeito, até porque eu sou psiquiatra. E eu, como psiquiatra, eu trato todos os dias depressão e ansiedade. E, na verdade, é o que eu mais trato. Hoje em dia, a depressão e a ansiedade, na verdade, é o que a gente chama de transtorno misto de depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade vêm juntos, na maioria das vezes. Vem um pacotão de depressão e ansiedade. Raramente uma pessoa tem só depressão ou só ansiedade. Então, a depressão e a ansiedade, assim como os outros transtornos mentais, tem uma causa mais imediata, que é orgânica, física. Tem uma causa mais recente, não tão imediata, que é uma causa psicológica, as vivências e as percepções da pessoa. E tem uma causa que precede, que é uma causa sistêmica, que é uma causa que considera o campo de informação que aquela pessoa vive. Então, mesmo eu como psiquiatra, eu tendo uma boa realização como psiquiatra, como um prescritor, como uma pessoa que prescreve, eu cada vez mais tenho ido na direção das terapias holísticas e da constelação familiar, porque eu sei que a resolutividade é muito maior, porque eu vou estar tratando a causa. Então, o que acontece? Na maioria dos casos de depressão e ansiedade, para vocês entenderem como que funciona, nós temos uma desordem de hierarquia relacionada aos pais. O ser humano, esse filho, para que vocês entendam melhor, eu vou explicar um pouquinho antes. Historicamente, na evolução da humanidade, o pai, ele vai na frente. O pai, ele é o líder. Historicamente, por toda a humanidade, por toda a evolução da humanidade, o pai é aquele que ensina a coragem, que tem coragem, que enfrenta, que vai na frente. Isso foi para o campo de consciência, isso foi para o campo morfogenético de informação, quase como um instinto, como é transmitido nos animais. A mãe, historicamente, ela transmite o quê? A nutrição, o alimento, o prazer, o afeto, o carinho, né? Então, geralmente, os quadros de ansiedade e medo estão relacionados a uma interrupção do fluxo de vida que vem dos pais. Ansiedade e medo, especificamente, que vem do pai. Então, como eu disse, nós somos a linha da nossa existência. Então, o momento do nosso nascimento, ele não está no passado, ele está também no presente. De forma que existe um fluxo contínuo de vida que vem dos meus pais para mim. Um fluxo contínuo que se mantém até hoje. E o fluxo de vida que vem do meu pai, ele transmite a vida na forma de segurança, na forma de liderança, na forma de garra, na forma de espírito de luta. Entende? Porque é isso que os pais transmitem. Se eu nego o meu pai, porque ele bateu na minha mãe, porque ele é alcoólatra, porque ele traiu minha mãe, se eu nego meu pai por qualquer motivo, ou nesse caso que eu expliquei, se eu acho ele fraquinho porque ele não teve sucesso financeiro profissional, ou seja, isso é uma negação, é uma crítica, é um julgamento, eu interrompo esse fluxo de vida e deixo de receber o que vem dele a vida inteira, na minha vida inteira, de segurança, de liderança, de coragem. E por um outro lado, se eu olho para minha mãe e tenho para com ela alguma restrição, algum julgamento, por qualquer atitude que seja da mãe, nossa, como que minha mãe aceitou, né, aquela vida com meu pai? Eu vou ter um relacionamento diferente, ó, bate no peito assim e fala, eu não vou sofrer igual minha mãe. Credo, como que minha mãe aguentou aquilo tudo? Aí o que acontece? Imita a mãe igualzinho. Arruma um marido que vai agredir, que vai submeter igual a mãe se submeteu. Entende? A gente atrai aquilo que a gente repele. E a gente integra aquilo que a gente respeita
e concorda, abrindo a possibilidade de escolha para fazer diferente. E é o que se faz no contexto de constelação. Então, o pai transmite vida ao filho na sua própria vida toda, mesmo que o pai já morreu, isso aí é o filho que toma durante a sua vida toda, na forma de liderança, de segurança, de sensação de coragem. E a mãe transmite ao filho, na forma de vida, a nutrição, o alimento, o prazer pela vida. E esse prazer que essa mãe transmite ao filho, não é só na hora do nascimento, é a vida inteira. Então, se eu tenho alguma restrição em relação à minha mãe, eu acabo desenvolvendo depressão, desânimo, eu acabo trilhando um caminho com falta de vida, até com adoecimentos orgânicos, diabetes, hipertensão, a própria depressão mesmo, né? Então, a gente trata sim, tá bom, Flávia? A ansiedade, depressão, a gente trata sim com constelação. Na verdade, a constelação, ela trata problemas, questões. Qualquer problema pode ter um componente sistêmico de importância. Porque o sistema, ele leva em consideração o próprio fluxo de formação da realidade. Então, tudo que me acontece, principalmente quando é uma coisa muito batida, muito repetida, né? Já tentei resolver de várias formas e tem alguma força externa, parece alguma coisa, não sei o que que impede, né? Quando a gente vê uma situação dessa, a gente tem que tratar sistemicamente, porque o sistema, ele tem os seus mecanismos. E agora que a humanidade está tendo acesso a esses mecanismos através da constelação familiar. É por isso que me encanta. É por isso que eu tenho diminuído, né, a minha abordagem medicamentosa, trabalho com medicamento, sei que é muito importante, e cada vez mais me aproximando das terapias, porque remonta a causa, trata a causa e a melhora é permanente, né? Não é só diminuir um sintominha, tá bom? Obrigado pela participação aí, tá bom, Flávia? E seja bem-vinda, Thalita Calais, minha prima lá de Minas Gerais, seja bem-vinda. Aldair Vilarinho, Adair, Sueli Estopa, mãezinha, Jim, cumprimenta Maria Tereza Salgado Estopa. Maria Tereza, muito boa noite, seja bem-vinda. Thalita, Elisete Roldão, sejam todos muito bem-vindos. Ângela Cotrim, melhor live até agora, doutor Jim. Muito obrigado, Ângela. Estamos aí, empolgando com esse assunto aí. Obrigado mesmo pela participação. Vamos ver aqui no Instagram os comentários para a gente estar respondendo as dúvidas, porque na verdade isso aqui não é uma aula expositiva, isso é uma live, então a gente está aqui para conversar mesmo, e eu estou aqui por vocês. Então vocês fiquem à vontade de colocar os seus comentários aí. E a Maria Ottoni está perguntando aqui, quando você constela uma pessoa, antes você faz uma entrevista? Muito boa pergunta, Maria Ottoni. Muito, muito bom esclarecer isso. Sim, existem algumas informações que a gente pode receber, mas não há necessidade. Muitas vezes, o excesso de informação, o cliente vem e conta aquela história comprida, muitas vezes se colocando como vítima, diga-se de passagem. Aquela história comprida acaba confundindo os representantes e confundindo o constelador, porque começa a racionalizar. Porque quando a história é muito comprida, geralmente ela está toda marcada dos equívocos. Porque, na verdade, o que trata na constelação é a verdade que aparece. Então, o que a pessoa enxerga antes da constelação são enganos. Então, a gente conversa com a pessoa um pouco antes, mas não há essa necessidade, nem pode delongar muito. A pergunta principal, antes de constelar, é a seguinte: o que você precisa? O que você precisa? Simples assim. Eu preciso melhorar o meu relacionamento. Ponto. Na hora que a gente coloca no campo, as percepções vão vindo. Não há necessidade da pessoa trazer muita informação. Uma coisa ou outra a gente conversa, pergunta, para fazer as conexões, que facilita realmente. Mas não há necessidade. O Bert Hellinger, que é o criador do método,
Um ser humano que já desenvolveu a sua capacidade intuitiva de uma forma muito transcendente. Ele não pergunta nada. Nada. Você entra para constelar, silêncio. Ele põe para constelar uma coisa, tal. Assim, é lógico que eu estou falando de algumas das constelações dele, ele não perguntou nada. Entende? É lógico que, como ele é um mestre, como ele é um professor, como ele é alguém que está ensinando isso, na maioria das vezes, ele explica tudo o que está acontecendo para que as pessoas entendam. Até porque constelação familiar não é só um método terapêutico. É um estilo de vida. É uma filosofia de vida. É uma questão de postura íntima diante das pessoas e dos acontecimentos. Ok? Helena, na verdade, Helena Carla Franco, seja bem-vinda. Obrigado pela participação aí, tá bom, Maria Otônimo? Rê Canela 2, seja bem-vinda. Médico dos médicos, muito obrigado. Estamos aí, juntinhos. Deiser Matos, como no caso de ansiedade, pode fazer para passar a aceitar os pais? Interessantíssima sua pergunta, tá, Daisy? Porque é uma questão muito importante na constelação. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, enquanto ela não concorda com os pais do jeito que são, essa pessoa, ela se considera vítima. E uma vítima, ela tem força para alguma coisa? Uma vítima consegue ter sucesso? Uma vítima consegue ter realmente realização na vida? Ou uma vítima fica carecendo da dó das outras pessoas? Entende? É mais ou menos assim. É isso que deve impulsionar a pessoa a concordar com os pais do jeito que eles são, a aceitar. Se houve algum débito, algum mal que o pai fez ao filho, isso é muito petitinho, como diz as minhas crianças, isso é muito pequeno, perto da vida que o pai deu, que os pais deram, que o pai e a mãe se juntaram para dar. A vida é muito maior. O pai pode ter, os pais podem ter tido a criança e entregado para outro cuidar. Pode ter jogado na lata do lixo, mas deu a vida. Se deu a vida, esse filho, ele tem que ser eternamente grato. Não tem nada que esse filho faça pelos pais que vai retribuir a vida que ele ganhou. Então é uma gratidão, é uma concordância, é uma aceitação que tem que vir de uma forma muito grande, de uma forma muito forte, para que a pessoa não se coloque na postura de vítima e tenha realização e sucesso. Dona Luzia Cigarini, minha sogra, que beleza, minha live tá, a família está toda aqui hoje. Muito obrigado pela participação. E também o pessoal de Minas Gerais, um abraço para São Pedro dos Ferros, Raul Soares, que é o meu povo lá de Minas. E aí, Daisy Matos, como que você vai fazer para aceitar os seus pais? É uma questão de sentir que necessita. Porque quando a gente perdoa alguém, a impressão que a gente tem é que a gente está dando um benefício para esse alguém, não é? Mas não, a gente está dando um benefício para a gente mesmo. No que diz respeito aos pais, que a gente não fala nem perdoar na linguagem nossa dos consteladores, na linguagem dentro da constelação, a gente nem fala em perdoar o pai. Ah, eu perdoei meu pai. Não existe isso. Por quê? A gente parte do pressuposto que nunca existiria uma razão para um pai ter uma dívida para com o filho. Não existiria um mal tão grande que o pai pudesse fazer ao filho, que esse filho vai ficar ainda com crédito com esse pai. Entende? Não existe mal que um pai faça a um filho. Quando eu falo pai e mãe, tá? Não tem um mal que os pais façam a um filho que faz esse filho ter, esses pais terem débito com esse filho. Por quê? Porque o que os pais já deram, que é a vida, é muito maior do que qualquer coisa que eles tirem dentro de uma coisa errada que fizeram, dentro de uma agressão, seja ela qual for, seja de uma omissão, seja ela qual for. Então a gente nem fala que um filho tem motivos para perdoar o pai. Porque quando a gente perdoa quem? A gente perdoa quem deve a gente. E um pai nunca deve ao filho.
O pai já deu a vida. Então, de cara, o filho já está devendo ao pai. Sempre. Entende? A gente parte desse pressuposto. Então, a gente nem fala em perdoar os pais. A gente fala em concordar do jeito que eles são. Concordar não é aceitar. Ah, eu entendo que meu pai não teve uma criação carinhosa, o pai dele não deu isso para ele, eu entendo que ele não tenha me dado carinho e aceito como ele é. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Nem esse queria que fosse diferente pode existir, por incrível que pareça. Né? Você tem que concordar que o pai foi perfeito como foi, sem qualquer julgamento, qualquer crítica. Isso é muito difícil. Né? Então, essa pergunta que você faz, como aceitar e concordar com os pais do jeito que eles são, é um exercício que a gente dá um primeiro passo num procedimento de constelação, mas os passos eles vão sendo dados todos os dias. Quando a pessoa lembra do pai, e se vem alguma mágoa, ele repele essa mágoa. Ele concorda. Não, eu concordo. Fala para consigo mesmo. Eu concordo. Eu concordo que meu pai não tenha feito isso. Eu concordo com aquela surra que eu levei. Eu concordo que meu pai não tenha deixado eu ir fazer alguma coisa que eu queria fazer. Eu concordo. Entende? Do jeito que ele é. Olha só. Concordar com o pai, é até interessante a gente colocar isso. Concordar com o pai não significa necessariamente obedecê-lo. Ou o pai ou a mãe. Né? Quando eu falo pai e mãe. Concordar com o pai ou com a mãe não quer dizer necessariamente obedecê-la. É concordar que ela tem opinião diferente. Então, daquele caso que eu expliquei, a postura da cliente tinha que ser qual? Olha, meu pai, eu concordo que o senhor queira que eu trabalhe na área clínica. Olha só, eu concordo que o senhor queira que eu trabalhe na área clínica. Mas eu decido e quero trabalhar na área industrial. Por favor, meu pai, me abençoe e me permita ser feliz no que eu quero fazer. Não tem pai nenhum que nega isso, essa bênção. O pai desmonta. Qualquer raiva que o pai estava de ser contrariado, na hora que o filho se coloca no lugar de filho, com humildade, o pai abençoa na hora. Fala, então tá bom. O representante do pai dela falou, nossa, agora eu permito. Eu permito que você trabalhe na área que você quer trabalhar. E te abençoo nessa área e você vai ser feliz. E somente com essa bênção, com essa permissão do pai, é que ela vai conseguir realização e sucesso. Então, toda vez que ela lembrar do pai dela, ela vai ter que mudar a postura que ela tinha antes, de questionamento e de superioridade dela sobre o pai. Então, o processo de aceitar e de mudar o sistema, ele vai acontecer principalmente no dia a dia, à medida que a pessoa vai colocando essas coisas. Luciana, magistral, seja bem-vinda. Doutor, e quando a genética na família de TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, vai agravando com o tempo e de acordo com que as gerações vai aumentando? A CF seria o melhor caminho? A constelação familiar seria o melhor caminho? Sim. A constelação, ela é sempre um excelente caminho. Ela é sempre um excelente caminho. Porque ela trabalha com a causa. Entende? Então, por exemplo, complicações sistêmicas, emaranhamentos, ou seja, impedimentos sistêmicos, Luciana, causam morte. Causam mortes acidentais. Causam morte por câncer. Então, quer dizer, eu vou tratar o câncer com quimioterápico? Eu posso. Mas existem, muitas vezes, causas profundas no sistema. A transmissão ao vivo do Instagram, ela só permite que vá até 1 hora. E nós já estamos fazendo 1 hora de live e já estamos caminhando para o encerramento, ok? Só que a gente vai fazer mais uns 5, 6 minutinhos, e aí, se cair pelo Instagram, eu vou reiniciar. É só vocês buscarem @Dr. Jim, DHIN, de novo, que eu vou continuar essa explicação que eu estou fazendo. Porque já está interrompendo a transmissão pelo Instagram. E pelo Face está tudo ok aqui. Então, esse câncer, por exemplo, que essa pessoa tem, vinda de uma questão sistêmica, é um mecanismo de impedimento. É digamos assim,
um veículo de impedimento daquela pessoa. A informação que ela traz é de impedimento. Se vai vir um câncer, se vai vir uma diabetes, se vai vir um acidente, isso é de acordo com cada pessoa. Então, ok, aí reiniciei a transmissão ao vivo pelo Instagram para a gente continuar mais um pouquinho. Então, eu vou, até para a gente encerrar, ver aqui os comentários. Ângela. A Flávia Moreno está perguntando. Obrigado pela participação, Flávia. A pessoa tem que constelar em cada questão que queira resolver? Sim. O que acontece, Flávia, é que quando a pessoa constela uma questão, ela trata várias outras. Porque na maioria das vezes, o problema está na postura íntima de prepotência e de superioridade diante dos pais, dos avós. A maioria das vezes está no impedimento, a causa do impedimento, na postura de crítica a um avô, né, a um tio, a algum antepassado. Né? E quando você trata essa postura, você tem plenamente uma melhora em várias áreas da vida. Tá? Então, sem dúvida, uma constelação, ela trata vários problemas. É impressionante. E é tudo uma questão de postura íntima mesmo. Então, para a gente ir encerrando, eu vou descrever uma última constelação aqui, que foi a seguinte. Olha que questão grave. A cliente veio e a questão era a seguinte: várias mortes violentas na sua família. Várias mortes violentas na família. Ela descreveu umas 5 ou 6 mortes naquele ano: assalto, latrocínio, acidente de carro, infarto fulminante, várias mortes repentinas na família. E era uma família bem financeiramente abastada, né? Uma família aparentemente, né, de boa realização. E aí, quando foi colocado no campo para constelar, para tentar resolver, para achar a solução, o representante que representava o problema, ele não só teve uma percepção assim, porque a maioria de nós, quando vai representar, tem percepções muito superficiais. Estou sentindo bem, estou sentindo mal. Sinto raiva daquela pessoa ali que está representando. Ou eu sinto um carinho muito grande por essa outra pessoa que está representando. Ou, assim, sinto que ele me traiu. A maioria das percepções são bem superficiais, mas que trazem informações muito importantes. A gente deu uma sorte desse representante, ele não teve só uma sensação superficial. Ele teve uma visão muito nítida de uma casa, né, de uma casa grande, cheio de gente dentro e botando fogo. Algumas pessoas a cavalo em volta da casa, colocando essas pessoas dentro da casa e tacando fogo. E isso fazia parte da história da família da cliente que veio constelar. Os antepassados dela, tataravós parece, né, o pai dos avós dela, ou a uma geração talvez um pouco anterior, mas nunca é muito longe também não. Avós, tataravós, por ali. Eles tinham grandes posses de terra e existia dentro das posses de terra deles um vilarejo contendo umas 60 pessoas mais ou menos. E eles, para se livrarem daquele problema, contrataram algumas pessoas, juntaram ali aquelas pessoas, colocaram dentro daquela casa e matou todos, de uma só vez.
E o que acontece? E subtraiu a terra daquelas pessoas. E aí, ou seja, terra, dinheiro e vida, saúde são equivalentes. E aquela subtração de vida que ele teve, que essa família, que esse sistema familiar teve daquelas pessoas, estava resultando agora na perda de vida através de mortes violentas dentro daquele seio familiar. O que tratou? O que resolveu? O que fez parar de morrer gente na família dessa pessoa? De forma rápida, trágica, intensa. Foi o reconhecimento por parte da família, do sistema familiar, do pertencimento desses mortos, ou seja, da história dessas pessoas que morreram, não é de espírito não, gente. É da história daquelas pessoas. A memória daquelas pessoas que morreram para dar àquela família mais terra, essa história teve que ser honrada, teve que ser reconhecida, teve que ser valorizada. Então, qual foi a fala que o representante da cliente teve que fazer para o representante daqueles mortos? Olha, vocês pertencem ao nosso sistema familiar. Nós vemos, nós enxergamos, nós reconhecemos a dor que vocês tiveram. Não falou com o espírito, não falou com nada, falou com a memória daquela história gravada no campo de informação, no campo morfogenético. A partir desse momento, a desordem de exclusão, porque, gente, isso não é uma história que família conta. Os segredos de família são os que mais trazem emaranhamento e sofrimento, morte, e adoecimento, impedimento, né? Então, são segredos de família. Então, o que mais o que trouxe esse impacto e mortes na família da cliente era justamente a exclusão. Ninguém reconhecia aquelas mortes como um fato importante na origem da família atual. A partir do momento em que ela, como representante da família, falou para os representantes daqueles mortos, olha, nós vemos o seu sofrimento, né? Eu sinto muito que tenha sido assim. E aí o que acontece? Isso fez algo que era excluído ser incluído. E quando a gente inclui, a gente libera, a gente liberta. Então a desordem que estava acontecendo era uma desordem de pertencimento. Porque por terem sofrido a própria morte em benefício da família, inclusive atual, da cliente, eles mereciam o reconhecimento da importância deles na formação dessa família atual. E aí, quando há a inclusão, o pertencimento, o problema deixa de acontecer. O emaranhamento deixa de acontecer. Eu sei e entendo que é um assunto bem complexo, né? Que a princípio traz conexões que, em lógica, até então não tinha nada a ver, mas eu também só passei a acreditar e até a trabalhar depois que eu vi acontecer. Depois que eu vi os resultados, né? Contra resultados não tem argumento. Depois que eu vi e vejo todos os dias pessoas tendo sua vida transformada pelas constelações familiares, pelo procedimento de constelação familiar, pela mudança da sua postura íntima diante das circunstâncias. Diante, inclusive, não só das pessoas, mas da própria infância, por exemplo. Né? Dani B. Pimentel. Oi, Dani. Boa noite, doutor. Quando uma pessoa em constelação não atinge o objetivo, não altera sua postura, como o constelador age sobre essa pessoa? Qual seria uma abordagem? Constelar novamente a questão? Muito legal, Dani. Excelente sua pergunta. Fechou com chave de ouro a nossa live, essa pergunta sua. Não, Dani. Não adianta ficar constelando várias vezes a mesma questão se a pessoa não deseja mudar a postura. Ok? O que o constelador faz quando ele vê que a pessoa... Tem consteladores muito experientes. Então, quando ele vê que a pessoa não tem condições de mudar a postura, ele nem constela. Fala assim, você não tem condições de constelar essa questão. Ponto.
Ou quando a pessoa vem, traz e está fazendo um esforço, mas está tendo dificuldade de mudar a sua postura, o constelador fala, então diga isso, já que você não sabe, já que você não consegue reconhecer a grandeza do seu pai, você diz a ele, meu pai, eu me coloco como muito maior que o senhor. Eu preciso sofrer um pouco mais para reconhecer a sua grandeza. Às vezes a pessoa fala isso e morre ali, não tem efeito nenhum, a constelação não melhora nada, né? Às vezes a pessoa cai a ficha. Nossa, sofrer? Eu quero sofrer mais? Não, não quero sofrer mais não. Porque, na verdade, quando a pessoa está ali mudando a postura dele, não é para beneficiar nem pai, nem mãe, nem ninguém, não. É para beneficiar ele mesmo, é para sair do próprio sofrimento. Tá bom? Muito excelente a sua pergunta. A nossa live já está indo para 1h10, então nós já vamos para o encerramento. Brigadíssimo pela participação de todos vocês. Antunes Gomes, infelizmente, a gente não vai poder responder todas as perguntas, mas eu vou ler o comentário do Antunes aqui. Temos que ter um grau de evolução muito grande para chegarmos a esse entendimento. Em casos de abandono e abusos, hoje em dia, entendo que temos de ser superior a esses ressentimentos. Mas, há uns 3 anos atrás, eu jamais teria esse ponto de vista. Hoje em dia, compreendo que tudo contribui para a nossa evolução. Muito bom, viu, Antônio? É isso mesmo. É isso mesmo. Ninguém está mudando a postura para beneficiar os outros. Tá? É benefício próprio. É liberação própria. Por quê? Porque se o fluxo de vida que vem dos nossos pais, dos nossos antepassados, está interrompido, a gente tem doença, a gente não consegue ganhar dinheiro. Se consegue ganhar dinheiro, perde. A gente não consegue ter, digamos assim, sucesso. Não consegue ter realização quando esse fluxo é interrompido. Então, quando a pessoa vai trazer a sua própria humildade, não é para beneficiar terceiros, é para beneficiar a si mesmo e aos seus descendentes. Quando eu me trato com constelação, olha que legal, eu trato também os meus filhos, entende? Um padrão de comportamento equivocado que eu assumo, identificado com o antepassado, quando eu trato em mim, eu libero o meu filho de repetir o meu comportamento. Olha que interessante, né? Então, tem tudo a ver. A gente tem mesmo que fazer esse esforço. Tá bom, galera? Muito obrigado. Foi bom demais estar com vocês. Um beijo no coração. Nós teremos, no Renascer Saúde, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, nós teremos o 4º módulo do curso de formação em constelação familiar. Nós estaremos lá com a nossa mestre Marta Franco, com a nossa queridíssima professora, uma pessoa que me ensinou muito do que eu sei, nesse curso. Lembrando que esse curso não é só para terapeuta. Esse próximo final de semana, sexta à noite, dia 26, sábado 27, o dia todo, e domingo o dia todo também. Lembrando que esse curso ele não é só para quem é terapeuta. Na verdade, esses cursos eles são um intensivão de tratamento. Lá no curso, você constela várias questões suas. Você muda muito as suas perspectivas. Nós usamos técnicas de expansão de consciência, respiração holotrópica, que faz a gente ter percepções que nunca tinha aparecido. Então, esses cursos são libertadores. Quem já fez, sabe. Quem já fez, comenta aí. Quem já fez um curso de constelação, quem já constelou, comenta aí. Dani Pimentel está comentando. Parabéns, doutor. Ótima live. Até a próxima. Muito obrigado, Dani. Eu estou aqui por vocês e isso aqui só acontece porque vocês estão aqui. Muito obrigado a todos vocês também pela participação. Tá bom? Um beijo no coração e quem puder, faça esse módulo de constelação aí. É um curso, é um intensivão que é muito bom. E também nós teremos na segunda-feira à noite o nosso próximo grupo de constelação familiar, que vai acontecer também no Renascer Saúde, na segunda noite, às 19 horas. O nosso grupo de constelação, ele funciona em segundas-feiras alternadas. E nessa segunda-feira, nós estaremos tratando o tema As Ordens do Amor. Eu vou entrar em detalhes na ordem da hierarquia, pertencimento e equilíbrio da relação de troca. Isso vai ser uma aula, né,
e depois a gente tem uma atividade de terapia de grupo, todo o grupo é beneficiado, temos um coffee break, e num terceiro momento nós teremos as constelações mesmo, ou seja, uma pessoa vai trazer uma questão individual. Paga somente para trazer a própria questão. E nós já temos 2 agendadas, temos mais uma vaga só, nós fazemos no máximo 3 constelações por reunião. E para participar não paga nada, tá bom? A gente pede só para levar uma caixinha de suco, ou uma quitandazinha, umas frutas, para compartilhar na hora do coffee break, tá bom? Mas não paga nada para assistir a aula, para receber todo esse conteúdo terapêutico aí, tá bom? Doutora Rosane Santos, beijos para vocês. A gente já está encerrando, mas volta lá e assiste que tem muito conteúdo legal aqui, tá bom? Um abraço. Dione Segovia, de Cuiabá, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos parabéns. Um beijo no coração para todos vocês, até a próxima. E essa live está gravada no Facebook, tá, gente? Quem não assistiu ela toda, vai lá e assiste de novo. Tá bom? Beijão. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.